Gênesis, capítulo 21, versículo 13. Gênesis 21, 13. Nós vamos orar, como sempre, e pedir orientação ao Espírito Santo. Nosso Deus e Pai Celeste, se o Senhor não estiver aqui, nada poderemos extrair das Tuas Escrituras. Porque não é por meio teológico e reflexão intelectuais que possamos extrair as pérolas que o Senhor tem escondido na Sua palavra. Mas esse livro sagrado só pode ser interpretado pela presença do Seu Espírito. Por isso eu lhe peço, Senhor, usa minha vida com propriedade. Dá-me entendimento da Tua palavra e que o Teu povo, que verdadeiramente vem Te buscar, venha receber unção, poder de transformação. Esteja presente na casa dessas pessoas, mediante essa palavra e a fé que essa palavra produzirá. E no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, em continuidade desse estudo do livro de Gênesis, eu vou lhe explicar aquilo que nós estudamos anteriormente para chegar agora a esse novo, a continuação desse estudo, né? Nós estamos estudando a fase em que Abraão recebeu sua promessa, o seu filho Isaac, pois era tempo, né? Demorou muitos anos, Abraão teve que esperar, Abraão errou, mas recebeu a promessa e até enfim Isaac veio à existência pelo poder de um grande milagre que Deus gerou através de Sara e através de Abraão. No contexto que nós estamos lendo agora, se trata que depois de alguns meses, quando Isaac já estava na idade de ser desmamado, a Bíblia diz que Abraão decidiu fazer uma grande festa, obviamente celebrando isso, né? Quando se retrata e se fala de uma grande festa, pode acreditar que, com certeza, deveria ter sido um grande banquete. E quem estava convidado, obviamente, estava a sua esposa, seus amigos, né? Os amigos de Abraão, seus servos, suas escravas e, claro, estava a presença de Agar. Aquela escrava que gerou o filho, não da promessa, mas o filho da carne, né? O filho da carne de Abraão, né? E Ismael estava lá também naquela festa, e a Bíblia diz que Ismael estava zombando de Isaac. Havia lá um certo sarcastismo, e Sara estava presenciando tudo. Sara estava olhando isso, Ismael zombando do seu próprio filho, e obviamente há um ar, há uma conotação de um jovem que deveria falar: você acha que você vai ser o herdeiro? Você não vai ser o herdeiro coisa nenhuma. Quem vai ser o herdeiro será eu. Resumindo, é aquilo que Sara presenciou em ver Ismael rindo do seu irmão. Depois disso, o que aconteceu? Sara, já madura, já com experiências com Deus, vai até seu esposo Abraão e disse assim: Abraão, nós não podemos mais continuar assim. Nós não podemos continuar assim porque
Ismael, já na pré-adolescência, na adolescência, né? Já quase adulto, está zombando do filho da promessa. Então, você deve se despedir de Agar e também de Ismael. Porque se você não se despede do filho que você gerou e que eu também, obviamente Sara que falou, né? Mas o filho que você gerou, não sendo o filho da promessa, vai ser uma pedra de tropeço com tudo aquilo que Deus estabeleceu como promessa nas nossas vidas. A Bíblia diz que Abraão se conturbou. Abraão não conseguiu dormir, imagina. Por quê? Porque amava Ismael. Mas Abraão, ao dormir de madrugada, teve uma visitação de Deus. E ali Deus entra em cena e diz assim: obedeça a tua esposa. Ou seja, ouça a sua esposa, Abraão. Olha isso. Ouça Sara, Abraão. Porque aquilo que ela está dizendo de você se despedir de Agar e de Ismael era também e vinha do coração de Deus. E ele continua dizendo no versículo 12: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atenda a Sara em tudo o que ela te dizer, porque por Isaque será chamado a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. No versículo 14, já vamos lendo. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheio de água. Entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Bérseba. Bom, vamos entender aquilo que acontece aqui. Dessa vez, a direção que Deus deu a Abraão foi: obedece a Sara, tua esposa. Quando Abraão recebeu essa direção e mandato de Deus, o homem de Deus conseguiu deixar de lado os seus sentimentos e apegos paternos para se apegar apenas ao que seria certo, a obediência ao Deus Todo-Poderoso. Os sentimentos e emoção do coração do homem pode ser o pior obstáculo à direção que deves tomar por parte de Deus. Coloca-se no coração de Abraão. Abraão está dividido. Por quê? Porque poderia ser um pai muito maldoso aos olhos de Ismael, sendo que durante 14 anos Abraão se apegou a Ismael. Isso é claro. E de repente, Deus dá uma direção em se despedir do filho que não era o filho da promessa. Havia um envolvimento sentimental, mas os seus sentimentos jamais devem ser suficientemente fortes para abafar a voz daquele que Deus te recomenda fazer e tomar atitudes sobre certas coisas da sua vida. Muitos perdem sua salvação. Sim, eu repito, muitos perdem sua salvação por causa dos seus sentimentos. Porque querem preservar Ismael. Porque não têm coragem. Não têm coragem de obedecer a Deus. Porque essas pessoas são tão envolvidas
em apegos e afeitos sentimentais de pessoas que Deus não quer mais, com que talvez você quer se relacionar. Deus diz, não, você deve romper. Mas essas pessoas dizem, eu não consigo. Você sabe por que Abraão conseguiu? Porque Abraão era um homem que amava a Deus. O seu amor pode ser provado ali. Até onde você está disposto a ir com Jesus? Até que nível o seu amor pode alcançar quando muitas vezes dizemos, eu te amo, Jesus. E Deus diz, será que tu me ama mesmo? De todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Pois Abraão teve que separar suas emoções, seus afetos, com aquilo que Deus pedia para ele fazer. Eu gostaria de falar no livro de Isaías, capítulo 50, versículo 7. Olha isso que fala a palavra de Deus. Diz, porque o Senhor, o soberano, me ajuda, não serei constrangido. Outras palavras diz, não serei envergonhado, pois isso eu me opus firme com uma dura rocha e sei que não ficarei decepcionado. Aquele que defende o meu nome está perto. Olha isso. Em outra tradução diz assim, o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado, por isso fiz meu rosto como um seixo. Isaías, ele tinha problema, ele tinha uma grande fraqueza emocional de se envolver nas suas emoções com pessoas. E ele entendeu que para confrontar certas situações, para obedecer a Deus, Isaías teve que se colocar como um rosto de seixo. O que é um rosto de seixo? Uma pessoa firme. Se você tem uma fraqueza e o seu maior inimigo são seus sentimentos, que lhe induz a se afastar do reto caminho de Deus, então, meu querido, adota essa estratégia de Isaías, rosto de seixo. Coloca-se isso, exige isso de você, porque assim vocês não serão envergonhados. As suas emoções não se tornarão realmente o motivo da sua queda diante da circunstância na qual você precisa vencer. Em nome de Jesus. Então, Abraão, ele conseguiu ser firme na sua posição, meus amados. Mesmo que podia ouvir por parte de Agar palavras duras que poderiam ferir, Abraão foi irredutível. Tremendo. Sabia que ser firme não quer dizer ser duro? Porque muitas pessoas confundem a dureza com a firmeza. Não. Você não precisa ser duro com seus filhos, quando na verdade Deus vos pede serem firmes com seus filhos. Muitos confundem e dizem, inclusive quando há desacordo entre a mãe e o pai, que às vezes, como sempre digo, o filho procura a parte mais flexível, mais frágil, aquela parte que cede. O filho, muitas das vezes, é esperto. A criança é esperta e ela sabe disso. Mas, muitas das vezes, é necessário adquirir, inclusive no casal, um equilíbrio. E dentro desse equilíbrio, pois, vocês devem entender que ser firme não quer dizer ser duro. Ou seja, vocês não podem abrir mão dos princípios de obediência, dos princípios da palavra, para que a harmonia e a presença de Deus reinem na sua vida e também
dentro da sua casa. Amém? Então, você não pode confundir a dureza de coração com a firmeza que você precisa ter diante de certas situações dentro da sua casa. Mesmo que as Agar não entendem hoje, porque não é fácil de repente dizer, eu quero cortar com essa amizade. Eu quero cortar com esse relacionamento. Você não quer entender a minha posição, Agar, de que o filho da promessa é Isaac e não Ismael. Você não quer entender? Pois eu lhes falo, mesmo que as Agar não entendem hoje, lhe rejeitem e lhe desaprovem por causa do seu posicionamento em querer proteger a sua promessa, você, Abraão, deve ser firme em sua posição. Romper relacionamentos que são ameaças para o projeto que Deus tem para a sua vida é sábio. É sábio, mesmo que lhe custe sentimentalmente. Só que lembre uma coisa. Lembre disso e não se esqueça o que eu vou lhe dizer. Se obedecer fielmente ao Senhor, mantendo sua posição, Deus dará oportunidade para as Agares, para elas não morrerem no caminho. Mesmo que as Agares optam ir para o deserto de Berseba, vagando, se elas clamaram, o Senhor as ouvirá. A Bíblia diz que Abraão, de madrugada, pegou um odre de água, encheu de água, colocou no pescoço de Agar e ali se despediu. Vocês têm que ir. Não cabe dúvida da grande decepção que o filho Ismael poderia ter sentido. Talvez uma sensação de abandono, mas isso é claro. Não é talvez, isso é óbvio. Meu pai me abandonou. Meu pai me preferiu, aliás, preferiu Isaac do que a mim. O que dizer de Agar? A Bíblia diz que eles saíram com esse odre de água e foram para o deserto de Berseba. No versículo 15 diz, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Se você é um Agar, ou seja, se você se obstina em querer defender a sua tese, que é você que está certo, e que a verdade não está em Isaac, mas sim em Ismael, então Agar terá que se separar de Abraão. Agar
terá que se separar de Abraão. A Bíblia diz que antes de mandar Agar embora, Abraão pegou um odre cheio de água e o entregou a Agar. Mesmo que uma pessoa saia de um ministério ungido, porque não concorda daquilo que é certo, a água que recebeu de Abraão não durará muito. Não durará muito. Você quer saber mais? A única chance de salvar um Agar é levá-lo para o deserto e ali deixar que a água acabe. Abraão apenas deu água no odre e Agar saiu. Mas essa água não bastou para que eles sobrevivessem muito tempo. Chega um momento, Agar deixou o menino debaixo de uma árvore e foi até numa distância de um tiro de arco. E esperou para morrer, porque não tinha mais água. A água tinha se acabado. Sabes, a única chance de salvar um Agar que não quer entender o propósito real de um ministério instituído por Deus é levá-lo para o deserto. E ali, por mais duro que pareça, essa água é necessário que acabe. E quando terá sede e a água acabou, talvez se tornará Deus. Nota aqui que foi porque Ismael, a Bíblia diz que foi porque Ismael chorou que Deus ouviu o seu clamor. Tremendo isso. Mas por causa do clamor de Ismael, a palavra veio a Agar. Por causa do clamor e do choro de Ismael, a Bíblia diz que Deus se revelou a Agar. Quando você sai do propósito de Deus, da casa de Abraão, o deserto de Beerseba lhe esperará. E disse a palavra que após se esgotar tudo que tinha, Agar quis morrer. Ela colocou Ismael numa distância de um tiro de arco e ali esperou sua morte. E de repente, do céu, o anjo do Senhor chamou Agar e lhe disse de voltar até o menino. Porém, antes disso, Deus abriu os olhos de Agar, que não tinha conseguido ver uma fonte de água que sempre estava. Isso é tremendo, meus queridos. Eles estavam morrendo de sede. Acabou a água, e quando acaba a água, acaba a vida. Não tem como mais sobreviver. Um homem pode sobreviver muitos dias sem comida, mas sem beber, num deserto, não mais de 2, 3 dias. Que revelação o Senhor vai nos dar aqui, meus queridos? Porque é necessário que muitos passem sede para que estes, no momento determinado da vida, decidem clamar a Deus. E por mais incrível que pareça, a fonte sempre esteve lá. A fonte sempre esteve lá, ao lado de Agar, onde Agar estava. Mas Agar, a Bíblia diz que ela não conseguia ver a fonte,
porque seus olhos estavam fechados. E o que faz com que muitos não tenham a revelação de Deus é porque seus olhos estão fechados, meus amados. E mesmo estando onde a fonte está, eles não conseguem ver a fonte por causa da dureza dos seus corações. Ou talvez, como no caso de Agar, porque focam somente a sua calamidade. Agar diz, o que Agar diz quando a fonte acabou? Quando a água acabou. Ela diz, quero morrer. Acabou. Eu quero morrer. Muitos focam seu desespero. Muitas focam sua calamidade, sua injustiça, sua perseguição, sua humilhação, sua tragédia. E mesmo tendo a fonte do seu lado, não estão conseguindo ver. Por quê? Porque não estão clamando a Deus. Recusa entender o que Deus quer lhe fazer entender. Querem defender Ismael e não Isaac. Ou seja, são obstinados em prevalecer na posição errada. Mas se houvessem os seus líderes, pessoas maduras, que lhe falam o contrário, pois certamente não estaria nessas condições. Ou seja, essas pessoas, elas querem do jeito delas. Elas querem e defendem sua posição do jeito delas. Mas a única chance para esses, sabe o que é? É que suas forças se esgotam. A única chance que essas pessoas, que essas Agar têm para sobreviver é entrar no deserto e que sua água acabe e que suas forças se esgotam. Imaginem a dor de rejeição que Agar deveria ter sentido dentro dela. Se você quer viver e fazer com que Deus lhe abra os olhos para que você beba da fonte eterna, esteja atento à voz do mensageiro que lhe entrega essa palavra. Se Agar não houvesse ouvido e crido na voz do anjo do Senhor, os seus olhos não se abririam. E mesmo estando tão perto da fonte, no deserto, morreria no deserto que ela mesma criou. A palavra se revela para quem quer ouvir a palavra. Eu repito, a palavra se revela para quem quer ouvir a palavra. Mas se você quer prevalecer na sua autocomiseração, no papel do coitado que jamais foi ouvido, jamais foi entendido, então você vai perecer. Como Agar estava destinado a perecer. E digo mais, no dia que estarás frente a frente do Senhor, no dia do julgamento, meus amados, mesmo que Agar diga, oh Senhor, o Senhor não me ajudou, o Senhor ajudou Isaac, mas não ajudou Ismael. Mesmo que Agar diga isso, Deus lhe responderá. Agar, eu lhe dei chance de ouvir Sara, mas você não quis. Logo você saiu por causa da confusão que criavas, Agar. E mesmo assim, eu lhe dei chance no deserto, para que perdendo toda a sua força, você se torne a mim. E você não quis.
Você sabe por que Deus falou com Agar, sendo que foi o choro de Ismael que foi ouvido de Deus? Você sabe por quê? Porque para salvar o filho de Agar, Agar teve que procurar água. Para salvar Ismael, Agar teve que procurar água. E a fonte estava ao lado dela, mas seus olhos estavam fechados. Por quê? Por causa da dureza do seu coração. Mas quando ouviu o Senhor, o seu coração se abriu. E o que aconteceu? Ela viu a fonte que ela nunca tinha visto. Deus abriu seus olhos. E Agar, quando se abriu os olhos, teve condição de pegar da fonte água e salvar o seu próprio filho Ismael. Que tremendo, queridos. Ou seja, Deus respeita as autoridades. Para que se cumpra aquilo que Deus planejou para Ismael, foi necessário que Deus se revele primeiro sobre a cabeça de Ismael. Ismael, ele não estava debaixo da autoridade de Abraão. Acabou. Eles saíram da autoridade de Abraão. Então, quem estava debaixo da autoridade de Ismael? Agar. Então, Deus se revelou a Agar. Para salvar quem? O filho. Vocês querem ver seus filhos salvos? Eu lhes faço essa pergunta. Vocês querem ver seus filhos salvos? Sim ou não? Sim? Você quer ver seus filhos morrendo de sede por falta da palavra de Deus e de ensino? Não? Agora, o único jeito de salvar o seu filho é você querer ver a fonte que Deus está lhe mostrando. É você querer ver a fonte que Deus quer lhe mostrar e que muitas vezes tu não consegues ver. Porque ainda a sua concepção de Deus, do próprio Deus, está errado. Daquilo que Deus quer para a sua vida está errado. Porque quando Deus usa pessoas cheias do Espírito Santo para lhe mostrar aquilo que está errado, você diz, não, eu não concordo. Vamos ser claros aqui. Salva-se primeiro, Agar. Salva-se primeiro, Agar. Toma uma decisão de mudar de vida. Aceita a graça que Deus está lhe dando. Humilha-se primeiro, Agar. Quebranta-se primeiro e vai buscar água para ti e depois para Ismael. Mas infelizmente, muitos morrerão no deserto sem ver a graça, sem ver a fonte, sem ver a palavra, porque mesmo sofrendo, não querem ver. No livro de Ezequiel, capítulo 12, versículo 2, diz assim: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. A rebelião fará com que você entre e vai vagando no deserto. E para os rebeldes que tiveram
oportunidade um dia de conhecer Abraão. E eu lhes falo, a única chance que tu tens para sobreviver é que tuas forças se percam. Talvez a tua força está na tua intelectualidade e você pensa extrair pérola na palavra de Deus por causa de estudos, por causa do quantos anos de formaturas de escolas teológicas vocês têm? Você acha que você vai conhecer Deus pelo quanto você sabe da Bíblia? Claro, é importante você saber da Bíblia. É importante examinar as palavras de Deus. Mas eu lhes falo, mais vale a revelação que você tem da Bíblia do que o quanto você conhece da Bíblia. E para ter a revelação, tem que ver a fonte e tem que reconhecê-la. Em Mateus 13, diz assim: por essa razão eu lhes falo por parábolas. Jesus diz, porque vendo eles não vêem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, você nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Deus não salvará os seus filhos se você não paga o preço para buscar água. Mas antes de querer trazer água para seu filho, é necessário ver aquilo que só Deus pode lhe fazer enxergar. Após você se humilhar e dizer: eis-me aqui. Meus amados, você está conseguindo se ver dentro dessa história? Até quando alguns relutarão com as coisas que Deus quer lhe mostrar? Sabes, ser um Agar é simplesmente não querer ver as coisas simples que Deus fala por meio da sua palavra. Porque muitas das vezes nós temos preconceitos, mentes cauterizadas, mente já acostumada, viciada por religiões ou por coisas e doutrinas que não são certas. Mas Deus simplesmente quer lhe dizer que Isaac é o certo. Mas até que você se obstine em pensar que é Ismael é o certo, vai ter problema. Mas mesmo assim, por causa da aliança que Deus tinha com Abraão, Deus não deixou morrer Ismael. E de Ismael houve uma grande nação, grande descendência. Ismael se tornou um caçador renomado e se casou com uma egípcia. E Deus permitiu que, por causa de Agar ter reconhecido o mensageiro de Deus, Agar se tornou quem conseguiu dar continuidade, porque achou a fonte. Achou a fonte. A fonte é Jesus Cristo. Ele é a fonte inesgotável. Mas não é a letra, é a revelação. Porque a letra se esgota, mas a fonte, ela faz com que quando a letra possui o Espírito Santo, a palavra, ela vai gerar água, e água, e água, água. Cada vez que eu abro a Bíblia, eu falo: Senhor, eu preciso de uma revelação. Eu preciso de alimentar, de dar de beber a todos os filhos que o Senhor está atraindo no ministério da OUCE. E, obviamente,
Deus me dá água. Por quê? Porque eu sou capacitado? Não. Porque eu sou caro? Não. Eu não sou nada, nada, nada sem Deus. Mas se você encontra a fonte, quando o seu coração se inclina para Deus, seus olhos se abrirão. E ali Deus lhe dará soluções para você cuidar da sua casa, da forma que Deus quer. Oremos. Meu Senhor e Pai, eu lhe agradeço por essa palavra. Que todos aqueles que neste momento se sentem Agar e que a vida delas e o puro reflexo das decisões que um dia tomaram é não querer entender os exemplos simples, a obediência simples nos pequenos detalhes que o Senhor desejou para a vida dessa pessoa. Mas porque Agar defendeu aquilo que não deveria defender, por Agar não ter se posicionado da forma que deveria se posicionar, Agar sofreu. Agar se frustrou. Quando pensava que ia ser o certo, Agar se encontrou num deserto, sem água, desejando morrer. Talvez essa pessoa está numa depressão, se vendo sem saída nenhuma. Mas há um mensageiro. Eu não sou um anjo do Senhor, mas eu sou um mensageiro do Senhor para lhe dizer: teus olhos podem se abrir se você tem fé nessa palavra. E se você abre seus olhos espiritual, porque Deus decidiu abri-lo, por causa da fé que essa palavra produz, pois tu terás condição de beber e dar para sua casa, e sua casa ser restaurada. Em nome de Jesus. Amém.